Ministros do Supremo Tribunal Federal. O que comem? Onde vivem? Como se reproduzem? Quer saber? Então continua no vídeo. Bom, respondendo as perguntas anteriores, o que comem? Sei lá, deve ser qualquer coisa. Cada um tem sua dieta ou não, porque tem uns gordinhos ali que dá pra perceber, né? Onde vivem, não deve ser também Palácio de Marfim, não deve ser em algum castelo, nada disso. Deve ser em casas normais, em apartamentos, claro, com alta segurança. Bom, como se reproduzem? São seres humanos como qualquer um outro, então deve se reproduzir da mesma forma. Se era só isso, então curta, comente, compartilhe, deixa like aí no vídeo e vamos que vamos. Brincadeira, pessoal. Antes de mais nada, devemos definir o que é o STF. Meio que um conceito bem básico. O STF é o nosso Supremo Tribunal Federal, é a nossa Suprema Corte aqui no Brasil. Ela integra o poder judiciário, esses três poderes: legislativo, executivo e o judiciário. É esse que o STF faz parte. Ele é a terceira instância, ou seja, depois dele não tem mais nenhum. Só ele é a última instância aqui no Brasil, quando se trata do poder judiciário. Tem a função principal de ser o guardião da Constituição. Claro, que exerce todo esse poder, essa função, por meio dos seus ministros, que no total são 11 ministros. E o que é a Constituição Federal? A Constituição Federal é a nossa lei maior, nossa norma maior. Nada pode ir contra a Constituição Federal. Se algo for contra a Constituição, se algo não for de acordo com a Constituição Federal, o STF tem que chegar lá, dar aquela puxada de orelha e falar: está errado, não vai passar, não vai ser aprovado, isso não existe, então deleta isso daí do mundo. Basicamente é isso, para você entender. Tá, e como é que são eleitos esses ministros? Primeiro, existe um requisito para ser eleito. Os requisitos são ser brasileiro nato, ter entre 35 e 65 anos, ter notório ou notável saber jurídico e conduta ilibada. Pronto, não precisa de nível superior, não precisa ser formado em direito, não precisa ser juiz, advogado, nem nada. Só precisa isso. E é claro, da indicação do presidente da República. Após o presidente da República indicar o seu nome para ser o ministro do Supremo, do STF, você passa por uma sabatina. Piada aqui não. Essa piada aqui não. É basicamente aquela coisa assim: quanto é 2 mais 2? Aí o ministro fala: é 4. Parabéns, você é o novo ministro do STF. É basicamente isso. E pronto, e você está eleito como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas brincadeiras à parte também, infelizmente sabe que essa sabatina e nada é a mesma coisa. É como dizem, né? É apenas comes e bebes para, sei lá, festejar qualquer coisa. É uma festa, menos sabatina. Isso é uma piada bem gostosa. Como diz um grande professor, Nestor Távora, né? Deixa eu aumentar aqui o grau de complexidade do tema abordado. O porquê que o Poder Judiciário foi eleito para ser o guardião da Constituição Federal, entre os outros poderes, que são o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por que não o quarto poder? E deixa uma nota aqui, que alguns doutrinadores dizem que não se divide o poder. O poder é uno e indivisível do Estado, ou seja, do Brasil. O que se divide são as funções, que é a função legislativa, função executiva e a função judiciária. É só um adendo mesmo para quem for estudante de direito. Mas aí você se pergunta: mas por que o STF? Por que o Poder Judiciário? Ele que tem que guardar a Constituição, seu guardião. Não poderia ser um executivo, legislativo ou até um quarto poder ser criado para poder fazer essa função de guardião da Constituição? Bom, aí é que tá. O Brasil adotou a teoria dos freios e contrapesos de Montesquieu. É aquela coisa que um poder fiscaliza o outro, ou seja, tanto o judiciário fiscaliza os outros dois poderes, quanto os outros dois poderes vão fiscalizando os outros poderes. E por aí vai. Exemplo: o judiciário fiscaliza o executivo e o legislativo fiscaliza o executivo e o judiciário, e o executivo fiscaliza o judiciário e o legislativo. Ou seja, fica nesse loop infinito de um fiscalizar o outro para que um não seja maior do que o outro, esteja sempre no mesmo patamar. Quer dizer, via de regra, né? Desculpa aí, galera, mas eu estava editando aqui e vim me reparar que eu esqueci um dos arquivos da edição em que eu falava o porquê que aqui no Brasil
o judiciário foi aceito como o guardião da Constituição. Para entender basicamente é porque ele é o mais inerte dentre os poderes, ou seja, ele é o único que não tem um ativismo, quer dizer, não deve ter ativismo, tem que ser inerte e é o único que, assim, é o que menos vai violar direitos e garantias fundamentais, por assim dizendo, porque o presidente, que é o chefe do executivo, o governador, o prefeito, e o legislativo, que são deputados, senadores e os vereadores, eles têm votação popular. Então eles meio que são contaminados pela população, entendeu? Pelo ativismo deles de serem representantes do povo. Já os juízes não. Os juízes são eleitos por concurso ou nomeação, mas assim, é meio que indiretamente. Então é o poder menos afetado, vamos supor assim, pela parte pessoal. Quer dizer, via de regra é o que deve ser. Eu vou deixar nos comentários a idade de cada ministro e quando ele se aposenta compulsoriamente. Claro que a morte é inesperada, não estou dizendo que um deles vão morrer. Então, como a gente não sabe disso, vamos pela lógica, que é a aposentadoria compulsória. Sendo que um ministro foi eleito pelo atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, um outro pelo Michel Temer, o resto tudo praticamente por Lula e Dilma, e o Gilmar Mendes pelo Fernando Henrique Cardoso e o Marco Aurélio por Fernando Collor, ou foi Itamar Franco, nem lembro, mas Fernando Collor, vou deixar aqui o correto. Lembrando que agora, eu acho que no meado do ano de 2021, o Marco Aurélio ele se aposenta compulsoriamente por alcançar a idade limite de 75 anos de idade. Pronto, alcançando essa idade, o ministro ele é aposentado compulsoriamente e aí o presidente da República, que até então tudo indica que é o Jair Messias Bolsonaro, vai eleger mais um ministro do STF. E aí pronto, ele vai ter eleito mais um ministro, né? Pronto, falei demais, enrolei demais, então deixa aí seu gostei, comente o que achou, compartilha e faz o que quiser aí para dar aí moral para nós. Valeu!